Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Retalks by Reframe. Eu sou o Daniel Consani, o seu host hoje, e este é o seu podcast de aprendizagem corporativa. Portanto, se você trabalha nesse segmento, tem interesse em entender como as pessoas aprendem, esse é o nosso ponto de encontro. O episódio de hoje é sobre por que você não deveria treinar todos os seus funcionários. Eu já sei que esse assunto pode ser polêmico, mas alguém que conhece muito desse segmento vai guiar a gente por essa conversa. Esse alguém é o Renato Gangoni, CEO da Reframe Learning, a quem eu agradeço pela participação. Tudo bem aí, Renatão? E aí, Dani, tudo bem? Tudo tranquilo? Como estão as coisas? Tudo beleza também. Bora para o nosso tema de hoje, ele também decorre, evidentemente, de outros episódios que a gente já gravou. Esse aqui é o de número 6, e eu tenho certeza que em algum momento ali, se eu não estou em erro no episódio 2 ou no episódio 3, você alertou, na verdade, sobre o risco de você treinar todo mundo indiscriminadamente, porque, claro, tem gente que precisa mais daquele treinamento do que outras pessoas, especialmente se a gente considerar que na análise individualizada, você já entendeu que há um grupo de pessoas que está performando acima do que é esperado delas. E aí você falou assim, essas aqui não precisam ser treinadas. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho, por que isso não é aconselhável, né? Por que esse grupo tem que ser tratado de forma diferente, Renato? Tá bom, vamos voltar um pouquinho, tá? Porque eu acho que a confusão nessa brincadeira é toda assim. Todo mundo precisa ser treinado em coisas diferentes, né? Todo mundo tem alguma coisa para evoluir em coisas diferentes. Quando a gente está falando numa visão de não precisa ser treinado, é numa visão única em cima de um objetivo único, tá? Então, assim, essa acho que é a primeira limpeza que a gente tem que falar, né? Assim, no processo é esse. Desenvolvimento, cara, nunca esbarrei com alguém que não precise, né? Perfeito. Agora, quando você olha num programa de treinamento que tu tá focado em performance, em aumentar a performance, qual é o sentido? Aí eu te pergunto assim, qual é o sentido de você treinar quem já tá performando? Né? Não tem sentido nenhum. Outra pergunta que eu te faço, assim, dentro de um processo de treinamento, o que você trabalha? Né? Você tem que ressignificar algumas coisas ao longo do treinamento. Né? Então, assim, a gente está falando de adulto, o processo é o processo de andragogia, e dos conceitos básicos que a gente tem em andragogia é que você não muda a cabeça do cara porque você está falando o que você é A, B, C, D, e pelo seu título, nada disso. Na verdade, você leva o cara a conduzir, fazer o cara tirar algumas, né, conclusões que façam sentido na cabeça dele e que aí ele muda o comportamento dele, né? E muda e passa a fazer alguma coisa ou outra. Este processo de ressignificação ele acontece para todo mundo que está dentro do evento, né? Quem está dentro da ação instrucional. Isso aí tu não tem como tu isolar, né? Esse processo de ressignificação, para quem já está performando, não trabalha nele, não. Então, quem está performando, primeira coisa, orçamento. Se esse cara está dando o dinheiro que a empresa está esperando para ele, eu não preciso botar mais dinheiro nele. Eu não preciso investir mais dinheiro nele. Eu vou investir dinheiro em quem precisa chegar no patamar, né, de performance que eu preciso. Esse é o primeiro ponto, que é uma questão de investimento. Segundo investimento, eu tenho um possível efeito colateral que ninguém vai controlar, que é você dar um gatilho nessa ressignificação que você muda essa percepção desse cara que está performando bem e esse cara muda a performance dele. É possível acontecer, né? Então, esses são os dois grandes motivos. O terceiro motivo e aí para esclarecer o porquê que eu não treino, se esse cara está performando bem, ele precisa de refinamento de algumas coisas para continuar a sua evolução. E esse refinamento, como a gente já vem falando em alguns episódios aqui, né? Refinamento é no dia a dia,
é na liderança. Então, ao Não é invés de treinamento você, que vai dar. né, investir dinheiro diretamente nesse cara para falar de performance com esse cara, pega esse dinheiro, gasta num programa de liderança para ajudar a Uhum. liderança a desenvolver esse cara. Na verdade, é um outro caminho. Né? É o cara que está em um outro patamar que tem outras necessidades, que eu não estou falando de performance direta, porque ele está performando. Estou falando de um outro caminho que esse cara vai puxar, que esse cara vai seguir. Tá? Então, esse é o motivo que a gente fala, né? Não treina esse cara. Então vai ter que talvez treinar o líder desse cara para que esse líder faça a evolução dele, tá? É só para clarificar que eu tô assim. Claro. Então o cara está performando bem, fica no limbo, né? Não vai ver ninguém. Não. Clarificando, não é a proposta, não é essa, o conceito não é esse. Falando, aquele treinamento que você está focando direto nos skills que vão afetar a performance, esse cara já está performando. Não tem sentido para isso. Tá? São outros Tá. treinamentos. Agora, Sim. Agora, eu imagino que isso traga um desafio aí de comunicação para as empresas, porque acho que é voz corrente que assim, todo mundo tem que ter acesso aos mesmos conteúdos, todo mundo tem que ser tratado de forma igual. Só que assim, a abordagem que você traz é de tratar de forma desigual, digamos assim, ou oferecer acesso a conteúdos de treinamento às pessoas que são desiguais, que estão desempenhando de maneira desigual. Quer dizer, tem gente que está desempenhando abaixo, na média, e tem gente que está desempenhando acima. E os conteúdos precisam atender a essas diferenças. Mas do ponto de vista de time, de equipe, isso pode gerar algum ruído, eu imagino. Quer dizer, existe um trabalho, pela sua experiência, Renatão, existe um trabalho de comunicação a ser feito a isso para que todo mundo entenda por que determinada pessoa está, na verdade, num programa de refinamento, num programa de liderança voltado para high potentials e tal, e outra parte do time não está. Tem que ter um cuidado com a comunicação disso? Tem que ter um cuidado, tem que ter políticas muito claras. Assim, eu estava trabalhando com uma empresa aqui nos Estados Unidos, onde o discurso, né, a questão de acessibilidade e de diversidade, que hoje, Uhum, né, tem muito viés em cima de gênero, etc, 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 né? Quando você traz isso para dentro do treinamento, você tem uma conversa, e eu diria uhum. começando, né, e eu nunca vi essa conversa no Brasil, da acessibilidade dos treinamentos para todas as pessoas. Só que essa conversa, pelo menos a conversa que eu participei, era no sentido do seguinte: se você paga um curso, né, e a sua política de treinamento diz o seguinte: você, funcionário, paga do seu bolso e você vai ter o reembolso depois na conclusão, né, do curso. Certo. Então depende. Uhum, O cara de baixa renda, o cara de classe média, talvez não tenha condição de financiar este curso na frente. Então, ele uhum. perde a acessibilidade e a possibilidade de fazer esse curso, porque a política da empresa só vai fazer o reembolso pós. Certo, Então, a discussão é certo. assim: você tem que pegar este reembolso e trazer para frente, né, para que você possibilite todos ter acesso ao curso tal, né, Uhum. a uma formação XPTO, que hoje, dependendo da política como ela está escrita, ela só se difere, só se dirige para um público que tem um nível financeiro, né, possível de bancar isso na frente. Né? Então, Perfeito. quando a gente fala de acessibilidade, né, pelo menos nas conversas que eu tive, estava muito nesse viés. Assim. Eu nunca tive uma conversa de acessibilidade dos conteúdos direto de performance, né? Tá. Mas eu entendo a preocupação e o que eu recomendo quando, né, surge né, alguma conversa sobre isso, principalmente com LXP, né, quando vem com a implementação de LXP, você tem Tá. uma grade de autodesenvolvimento. Né? Então, assim, eu tenho os cursos de formação direta e eu tenho os cursos de autodesenvolvimento que são opcionais,
que são facultativos. Então, você também dá um acesso às pessoas em conteúdo, mesmo que as pessoas não estejam elegíveis ao treinamento, né? Até por um bom motivo, porque está performando bem, né? Mas ele tem acesso a treinamentos e a conteúdos de autodesenvolvimento. Então, ele não pode falar para você que ele não tem acesso, que ele não tem treinamento. Ele tem. Claro. Só que ele não está elegível a um outro ponto, né? Alguma outra ação, porque ele está performando bem. Assim como, talvez, a pessoa que está performando abaixo do esperado não vai ser elegível ao programa de desenvolvimento de liderança, né, ou coaching que ele vai receber, porque ele está performando bem. Sim. Então, tem certas coisas que não tem jeito de você separar do joio do trigo. Tem um cara que tem uma necessidade, tem um cara que tem outra necessidade. Você colocar essas necessidades no mesmo saco e falar que é acessibilidade, eu acho que é uma miopia e é uma mentira, né? Claro. São coisas que são obrigatórias, não são treinamentos que são facultativos, são opcionais. Agora, cria uma grade de autodesenvolvimento para o cara, se você não tiver ação necessária para aquele cara no primeiro momento, ele tem os conteúdos que ele possa fazer sozinho, né? E se autodesenvolver. E cria as ações de desenvolvimento do cara que está lá em cima, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional dele e etc. Claro. Mas... A minha pergunta foi mais nesse sentido de um cuidado na comunicação, porque eu não tenho dúvida de que essa abordagem ela é muito melhor para o negócio e para as pessoas. Assim, né? Não tem por que oferecer conteúdos que alguém já domina plenamente. Então fica uma coisa completamente fora do necessário. Eu gosto muito do modelo dos 6Ds nesse sentido, que passa por um processo de comunicação muito claro, né? Acho que para mim, assim, definições de políticas e processo e comunicações claras, né? Você está sendo escolhido para participar desse processo por causa disso, blá, 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 e ao final desse processo você vai sair com esse, né? Então, assim, se você sabe, e todo mundo sabe quem está elegível aqui, por que está participando ou não. Eu gosto muito da abordagem mais clara e transparente possível, com políticas claras, né? Então, se você começa a fazer ação de treinamento sem essas comunicações, sem essas regras bem definidas, sem essas regras bem comunicadas, pode ser que tu tenha ruído na frente. Se você começa a fazer seus trabalhos, né, com políticas bem definidas, com os porquês e os públicos elegíveis bem definidos, bem comunicado na liderança, na gestão desses caras, aí você tem um processo, talvez, né, você mitiga um pouco esse ruído ali na frente, né? Basicamente Perfeito. É isso, né? Só uma última pergunta, com relação a esse público que está performando acima, você falou, aí entra muito, talvez seja necessário inclusive treinar a liderança para lidar com isso, né? Porque ali podem estar novos líderes, você pode pensar num plano de sucessão, alguma coisa assim. Qual é a melhor abordagem junto à liderança para lidar com esse público? Cara, eu acho que você tem um processo de um plano de sucessão, uma coisa que te ajuda muito nesse processo, né, de ajuda à liderança. Tem o tradicional problema, né, do líder, infelizmente ainda acontece, do líder achar que o cara vai tomar o lugar dele, né, e aí ele não faz o processo dele. Sim. Então, assim, tu tem que trabalhar a cabeça do líder, que é o papel dele desenvolver as pessoas, e que não existe essa questão de tomar a cadeira e etc. Né? Ao desenvolvê-lo, você também está se desenvolvendo, também você está crescendo. Então, o papel, para mim, é um programa forte de liderança, desde o começo, para que tenha uma cultura de liderança focada em educação, né, em desenvolvimento de pessoas, né? E aí tu começa desde... Agora, como ferramenta, eu não sou formado em coach, né? Eu não sou certificado em coach, mas eu fui coach, né? Eu fiz um processo de coach, até
foi aí, né, faleceu aí na Covid e tal, o meu mentor. E eu sou apaixonado pelo processo, né? Então, assim, se você faz as perguntas certas, se você faz o processo certo, né, direitinho, de coaching com as pessoas, o potencial de desenvolvimento é muito grande, né? Então, assim, tu impacta a vida do cara de uma maneira muito forte. Então, assim, eu sou um apaixonado pela ferramenta, não sou certificado, não tenho essas certificações, mas, é, cara, é muito grande. E assim, e às vezes tu não tá nem vinculado diretamente ao negócio, né? Então, assim, tu expande tanto, né? O processo de expansão de visão no Claro. processo de coaching é tão rica que para mim é um processo. Então, assim, programa de liderança muito forte para que o líder tenha esse entendimento que é papel dele, o desenvolvimento, e eu entraria com o processo de coaching, né? Todo líder deveria ser Boa. um coach, eu acho, né? Então, assim, eu gosto muito dessa abordagem em cima do líder, que aí você mitiga, acho que todo esse processo, né, Dani? Assim, se você tem um programa de liderança com a cultura forte, com um cara com coach, com a pegada forte de desenvolvimento, o refinamento, ele vem, né? O Com refinamento do certeza. dia a dia, aquela conversa que muda a vida do cara, né? Aquelas perguntas E vem de poderosas que forma fazem o cara natural, né? natural, né? Então, assim, é no É. dia a dia ali. Então, assim, eu sou muito fã desse processo, né? Do coach ali no dia a dia. Marca as sessões, tem seus ritos e etc. Mas eu faria isso, né? Um programa de liderança para o cara entender que esse papel, entender todas as técnicas, ferramentas e etc. As possibilidades. Mais o coach, para mim, é uma ferramenta que é ideal nesse processo de refinamento, né? Show de bola. Renatão, obrigado por mais uma participação, mais um episódio. Obrigado. Bom, para finalizar, eu quero renovar o convite para você seguir a Reframe Learning, no YouTube, para seguir no LinkedIn também, e o Renato Gangoni, que é o CEO da Reframe, lá porque a gente tem sempre conteúdos novos publicados por lá, insights compartilhados por eles, e claro, você vai poder se conectar com o Renato também lá no LinkedIn, trocar ideias e tudo mais. Vai ser um prazer conversar e trocar ideias contigo por lá. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. A gente falou sobre por que você não deveria necessariamente treinar todos os seus funcionários dentro daquele mesmo conteúdo. Ficou bastante esclarecido toda a posição do Renato sobre isso. Se você quiser falar mais sobre isso, entra em contato com a gente. A gente se vê no próximo episódio do Retalks by Reframe. Um grande abraço e até mais.